Boa noite, meus queridos amigos. Meu nome é Felipe, sou trabalhador aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Tremembé. Agradeço imensamente a oportunidade de estar realizando aqui o estudo da noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Nós temos em São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, a seguinte passagem: Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, meus amigos, veja aqui que interessante. Entra no teu quarto interno, né? Então, o que nós conseguimos extrair dessa passagem de São Mateus? Entrar no nosso quarto interno, olhar para o nosso interior, né? Então ele vem nos mostrar aqui que pedir e obtereis, o pedir e obtereis não vai fazer efeito somente se você estiver numa casa pública de oração, se você estiver no meio de outras pessoas. Aqui fala de uma coisa muito importante que nós aprendemos no Espiritismo, que é o culto interior. E isso vem nos dar um grande alívio, ainda mais nesse tempo de pandemia, em que nós estamos precisando fazer isolamento, não estamos podendo frequentar lugares com muita gente, aglomeração. Então nos dá um alento, porque nós conseguimos verificar que é possível sim a gente obter a eficácia da prece através do culto interior, através do nosso quarto interior. Aqui em seguida diz: Teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Como eu fiquei feliz quando eu li essa parte. Teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Veja que proximidade que Jesus nos mostra entre nós e Deus. Deus, nosso Pai, que vê o nosso segredo, que vê nossa intimidade. O que isso a gente pode trazer para a nossa vida? Que mesmo as pessoas que se encontram morando sozinha numa casa, as pessoas que se encontram, às vezes, junto com outros familiares, mas com dificuldade de relacionamento, nós temos na nossa intimidade nada mais, nada menos que Deus, que nós podemos nos relacionar com Ele, com a divindade. Continuando. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará as boas coisas aos que lhe pedem. Nós que somos maus, quando um filho nos pede algo, nós fazemos de tudo para poder atender, para dar o melhor para o nosso filho, para quem nós amamos. Imagina Deus. Vamos agora para o Livro dos Espíritos, o livro que é o primeiro livro da codificação da doutrina espírita, escrita por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E a sua pergunta número 1 é: que é Deus? Vejamos que essa pergunta ela é mais abrangente do que quando a gente pensa num primeiro momento. Talvez a gente pudesse perguntar: quem é Deus?
mas daí nós já estaríamos atribuindo uma figura humana a Deus, né? Quem é uma palavra que a gente usa para pessoas. Então, o Allan Kardec, pesquisador, professor, estudioso, que quis ser mais abrangente, perguntando: que é Deus? Que será? Será que é alguém? Será que é uma energia maior? Será que é o infinito? O que será? Que é Deus? E a resposta do Livro dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja bem, essa inteligência suprema, ela é aceita pela maior parte da humanidade, de várias religiões, de várias localidades. Então não importa o nome que a gente dá, importa a gente saber que nós não saímos do nada, nós viemos de algum lugar, nós iremos para algum lugar. Allan Kardec continua perguntando: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E a resposta é: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então nós temos dificuldade, inclusive, para entender o que é infinito, né? Quando a gente fala que o universo é infinito, poxa, dá um nó na nossa cabeça já para entender. Aqui está dizendo, então, que a gente falar que Deus é o infinito é uma generalização, é uma forma incompleta, é uma limitação de expressão. Essa pergunta, continuando ainda no Livro dos Espíritos, pergunta 4, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, a vossa razão responderá. Então, nós sabemos que existem muitas coisas que são criação do homem, né? Então, se a gente pega uma máquina, se a gente pega um equipamento, tudo isso é criação do homem. Uma cadeira, criação do homem. Mas e quando a gente olha, por exemplo, para as estrelas, para o universo, para a água, quando a gente olha para a concepção da vida? Um cientista, por exemplo, ele consegue juntar, né, o DNA lá do papai e da mamãe para produzir um óvulo, né, um fecundado in vitro. É possível sim, mas ele não consegue criar o DNA, porque nós humanos não temos essa capacidade de criar do nada, do zero, DNA. Para fazer uma fecundação in vitro, ele pega o material genético do papai e da mamãe, 50% de cada. Então, da onde que veio esse DNA? A sequência, que é uma sequência complexa, né, que nós estamos começando a decodificar agora. Da onde veio toda essa inteligência, os nossos órgãos do corpo? Então, toda vez que a gente vê algo que não foi o homem que criou, tem que ter uma causa inteligente, porque todo efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Isso é chamado de axioma. Axioma é quando é algo quase que óbvio, né? Ele mesmo responde, por exemplo, penso, logo existo. Como eu sei que eu existo? Como eu sei que eu sou um ser? Eu penso, se eu estou produzindo pensamento, logo eu possuo vida. Então eu peço a licença de vocês para trazer aqui nesse momento a mensagem Deus de Eurípides Barçanufo, educador e médium brasileiro. Deus. O universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência.
é a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus que nos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no agêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, nas gênesis dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia. Muito bem, grande Eurípides Barçanufo, que definição linda sobre Deus. E agora, meus amigos, os cientistas, será que os cientistas são todos ateus? Então, a gente trouxe alguns nomes, grandes nomes da ciência, né? O que grandes vultos da ciência achavam sobre Deus? Então, Albert Einstein, físico muito famoso, disse o seguinte: todo aquele que está seriamente comprometido com o cultivo da ciência se convence de que em todas as leis do universo se manifesta um espírito amplamente superior ao homem e ao qual nós, com nossas forças, devemos nos sentir humildes. Então, o que ele diz aqui, não importa o nome que nós damos, mas que existe uma força, uma inteligência superior, existe. Isaac Newton, pai da física clássica. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser
que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Friedrich Gauss. Então, Gauss foi um grande matemático, talvez é considerado um dos matemáticos mais importantes, né, da história da humanidade. Então, ele disse o seguinte: quando tocar a nossa última hora, teremos a indizível alegria de ver aquele que, em nosso trabalho, apenas podemos pressentir. Quando tocar a nossa última hora, quando a gente estiver na hora de bater com as 10, daí o bicho pega, né? Daí a gente começa a falar, nossa, será que eu fiz tudo certinho? Quem será que eu vou encontrar? Para onde que eu vou? Então o melhor que a gente faz é começar a pensar desde já. E vem a seguinte pergunta: como falar com Deus? Não Deus em forma de homem, não Deus humanizado, mas essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como que nós podemos nos conectar com essa força maior? Então eu peço a licença para trazer aqui um pouco de aprendizado das crianças. Eu pedi permissão para os pais das nossas crianças da evangelização infanto-juvenil para que pudéssemos passar aqui nessa apresentação alguns trechos de atividades referentes ao estudo da evangelização online, que acontece aos domingos às 18 horas. Muito bem! Então aprendemos aqui com as crianças que existem 3 tipos de prece. A prece para agradecer, a prece para louvar e a prece para pedir. Geralmente nós somos muito bons para pedir, né? Quando dá aquele aperto, quando a gente passa a dificuldade, daí a gente lembra da oração. Agradecer também, né? Eu acho que faz parte, né, esse agradecer a tudo que nós recebemos de bom, agradecer o nosso corpo físico, agradecer o alimento, o ar que respiramos. E louvar. O que seria esse louvar? Louvar seria reconhecer a grandiosidade do nosso Pai, Criador de todas as coisas. É como se nós nos ajoelhássemos, não necessariamente ajoelhar o nosso corpo, mas como se nós ajoelhássemos espiritualmente, nos curvássemos em relação ao verdadeiro soberano de todas as coisas, ao verdadeiro Criador de todas as coisas. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Então aqui vem nos mostrar, né, nos
dar um puxãozinho de orelha, nos mostrar a importância de ensinar a prece desde os primeiros momentos, desde o raiar do sol da vida de uma pessoa. Então nós trouxemos aqui mais alguns bons exemplos que as crianças nos trazem. Está na hora da prece. Vamos conversar com o Pai do Céu? Vamos todos fechar os olhinhos. Papai do Céu, muito obrigado pela natureza, nossa saúde. Proteja o nosso planeta. Abençoe as pessoas doentes. Pai do Céu. Que assim seja. Muito bem, essas aí foram as nossas crianças, os nossos babies e as crianças do ciclo 1. Então, como fazer a prece, né? Como a maneira de orar? Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Então, o segredo é a gente ter a humildade, ter o coração aberto. Vamos para mais alguns bons exemplos. Agora vamos fazer uma prece. Meu Deus Todo-Poderoso, que criaste esse mundo tão maravilhoso, meu Pai amado, e Senhor que criastes céu e terra, água e ar, e que nos criou em semelhança à sua imagem para que pudéssemos evoluir. Peço que dê saúde a todos. Peço que o Senhor nos abençoe. Peço proteção a todos. Peço que possam proteger e cuidar das pessoas que passam fome. Amém, que assim seja. Eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço por eu viver e agradeço por essa casa que eu posso morar. Agradeço por me dar uma família bondosa e cheia de luz que amo tanto. Amém. Muito bem, essa aí foi a Mocidade 1, nos dando belos exemplos da prece para louvar, para pedir e para agradecer. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que nos fala sobre a ação da prece, como que a prece chega até Deus. Então, nos mostra, né, o Espiritismo nos mostra que é através da transmissão do pensamento. Então a prece não está atrelada a algum objeto em si, ou obrigatoriamente a necessidade da gente ir ao centro espírita, de forma que em casa a gente não possa fazer a prece de maneira alguma. Nós podemos fazer a prece e devemos fazer onde estivermos. Não é necessário repetição de palavras. Então, não é a gente ficar repetindo uma quantidade de palavras, não é quanto mais palavras ou palavras mais bonitas que a gente disser que a prece vai fazer mais efeito. Muito pelo contrário, é através da ação do pensamento. Podemos rezar por nós mesmos ou por outros? Sim, rezar por outros também faz muito efeito. Né? Ajuda a dar bom ânimo, né? Quem não gosta de receber uma prece, né? Quando alguém nos gera boas energias, podem nos dar um novo ânimo, né? Então nós devemos fazer o que a gente gosta de receber também, né? Quando se pede a algum espírito, é na condição de intermediário de Deus. Então, quando nós fazemos a prece, né, pedindo por algum espírito de luz, esse espírito de luz vai nos ajudar, vai ser o intermediário entre nós e Deus. Aqui gostaria de chamar a atenção de um ponto que nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes pode a pessoa querer pedir ajuda, por exemplo, para um familiar, um ente querido que já desencarnou. Então a gente tem que pensar
realmente sobre essa questão, porque às vezes a gente pode estar dando uma preocupação. Às vezes o nosso ente querido que está no plano espiritual ainda não tem a condição plena de nos ajudar. Às vezes ele precisa ainda ser ajudado, precisa se estabelecer no plano espiritual. Então, toda vez que a gente fizer uma prece para um ente querido, que essa prece seja em favor dele, para o bem dele, para o bem-estar dele no plano espiritual, para a evolução dele no plano espiritual. Preces inteligíveis. Então, como a prece ela funciona através do pensamento, cada palavra deve representar uma ideia, né? Então não é a quantidade de palavras ou palavras que a gente não entenda que vai fazer efeito. Eu quero fazer uma prece muito bonita. Às vezes eu vou fazer uma prece muito bonita, mas eu não estou entendendo o que eu estou falando. Então não vai fazer o mesmo efeito do que se eu fizer uma prece simples, mas de coração, entendendo o que eu estou pedindo, raciocinando. No Evangelho nos mostra que existem dois tipos de males na nossa vida, ou karmas na nossa vida. Existem aqueles males que nós trazemos de vidas passadas, coisas que nós temos que passar, só que a maior parte dos problemas e dos males que nós passamos são os que nós geramos nessa vida, aqui e agora, por nossa ignorância, por nosso orgulho, por nossa vaidade. Então a prece ela tem o poder de nos revigorar, de nos dar bons pensamentos, boas ideias. Então, se a gente tiver o costume de fazer a prece, grandes males da nossa vida podem ser evitados, que são esses males que nós mesmos provocamos no nosso dia a dia. Então, aí é a importância da gente estar bem sintonizado com um plano maior. Se não me acho merecedor de ajuda, minha prece com humildade e fervor são agradáveis a Deus, e os espíritos ficarão felizes em ajudar. Então, às vezes a pessoa pode falar, poxa, eu não tenho merecimento suficiente, eu fiz muitas coisas no meu passado e eu não sou merecedor de receber ajuda do plano espiritual. Negativo, meu amigo. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos encarnados nesse planeta e estamos no mesmo barco. O que passou, passou, ficou para trás. O importante é o que nós queremos fazer da nossa vida daqui para frente. A prece, quando ela é feita com humildade, ela é ouvida. Ela chega até Deus, os nossos amigos espirituais vão nos ajudar a levar até Deus. Então a prece pode ser uma primeira ajuda para esse nosso novo caminho que nós queremos construir. Eficácia da prece. Quer dizer então que eu posso pedir o que eu quiser. Se eu estiver lá no deserto, por exemplo, vou pedir um copo d'água e o copo d'água vai aparecer para mim. Não é bem assim. Tá escrito em São Marcos, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Mas será concedido de que forma? Através de bom ânimo, através de boas inspirações. Vai aparecer aquela luz de como nós podemos resolver o nosso problema. Não quer dizer que nosso problema vai ser resolvido instantaneamente, não é isso. Mas nós teremos boas inspirações para resolver os nossos problemas. Então existe a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Existe um poema que eu gosto muito de Gabriela Mistral que diz o seguinte: que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Então, por que Deus age dessa maneira conosco? Para que possamos exercer o nosso livre-arbítrio e possamos ter o mérito da nossa evolução. Se as coisas viessem prontas, a gente não teria mérito. A prece pelos espíritos sofredores funciona? Funciona. Nossa prece,
ela pode ajudar a abrandar aquela tristeza, pode dar bom ânimo, pode ser um primeiro passo para que esse espírito sofredor possa se redimir. Para que a pessoa siga no caminho do bem, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo é o reparo daquele erro cometido. Então, a nossa prece por alguém pode ajudar no despertar dessa pessoa. Não é que essa pessoa milagrosamente vai estar absolvido de tudo, não. Mas o sofrimento pode ser abreviado, sim, pode, com certeza. Porque quanto mais rápido nós despertarmos, mais rápido nós vamos poder reparar as nossas dívidas, mais rápido nós vamos poder evoluir e desfrutar das maravilhas da divindade. Eu trouxe aqui esse slide que mostra o piloto e o copiloto de um avião, né? E trago a mensagem que fé é confiança. Então, toda vez que nós entramos num avião, né, e nos predispomos a participar daquela viagem, daquele voo, nós temos fé que as pessoas que estão pilotando, que estão fazendo aquele serviço, são pessoas que são muito bem treinadas, pessoas gabaritadas. Então, é uma fé, é uma confiança, mas embasada na razão. Nós estamos todos na mesma viagem, no mesmo voo, no universo, nesse avião chamado planeta Terra. E quem é o capitão? É Jesus. Então, nosso mestre, nosso capitão é alguém muito gabaritado, com horas de voo suficiente para fazer o que faz. Então, já partindo para a finalização do estudo da noite, tem essa mensagem de Allan Kardec, que está na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para finalizar, vamos fazer mais uma prece com as nossas lindas crianças. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Quando eu for dormir, vou fazer uma prece. Sim, eu vou pedir pra quem não me esquece. Pedirei sim, com meu coração, meu anjo da guarda, Papai do céu, a sua proteção, meu anjo de luz, e assim seja. é você, Jesus, meu anjo de Anjo do luz, Senhor, meu zeloso guardador, é você, Jesus. a ti Deus confiou. Quando eu for dormir, vou fazer uma prece. Sim, eu vou pedir pra quem não me esquece. Pedirei sim, com meu coração, meu anjo da guarda, a sua proteção, meu anjo de luz, é você, Jesus,
Jesus.